Olá pessoal, como prometido, hoje dia 4/7, a gente inicia uma série de vídeos, uma playlist bacana aí voltada ao concurso da Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco. Aqui no Preciso Direito a gente vai falar sobre uma pequena parte da legislação, mas que vai lhe ajudar muito. Essa parte que não é muito o seu ambiente, você que é professor, trabalha em outra área, não é muito a sua área, essa do direito, a gente vai tentar esmiuçar para você, trazer a nossa visão sobre o assunto e debater sobre aqui, trazer a nossa experiência no concurso público para de alguma maneira ajudar você que está buscando, almejando uma vaga no concurso da Educação Básica do Estado de Pernambuco, da Secretaria de Educação, tá bom? Então, como prometido, hoje, dia 4, a gente está postando nosso primeiro vídeo. Ativa o sininho para você receber a notificação no decorrer da semana e do mês dos outros vídeos que a gente vai postar, vídeo só com resolução de questões. Nesses próprios vídeos a gente coloca na descrição, como nesse vídeo aqui mesmo, agora tem na descrição um PDFzinho explicando, material de resumo que você vai gostar, é bem bacana. Esse material vai lhe auxiliar de uma maneira bem interessante. Como eu falei, o objetivo nosso aqui é ser objetivo, é ser certeiro, é sem mais delongas. Não é para ensinar direito a ninguém nem nada, é dizer mais ou menos, trazer a visão do examinador, como que ele cobra na sua prova. É trazer a nossa experiência dos concursos públicos para que você bata o olho aqui, senão, beleza, você é objetivo. Aqui é para saber como é que ele cobra na prova. É essa a nossa intenção. É tentar facilitar a sua vida na hora da prova. Não é para você, não vou ensinar você para ficar debatendo em mesa de bar, conversando quem sabe mais, quem sabe aquilo, princípio tal, a teoria tal. Não, é saber objetivamente, é pegar a prova, olhar, pô, isso aqui é o que a gente estava conversando lá, foi a aula que ele deu, foi sobre isso aqui, olha, tá vendo mesmo? Ele cobra isso daqui. Então a gente vai tentar trazer essa experiência que a gente tem nos concursos públicos para vocês, tá bom? Então o objetivo aqui é ser certeiro, objetivo. Como eu falei inicialmente nos vídeos anteriores, até fazendo esse convite para que vocês acompanhassem a gente aqui a partir do dia 4, a gente ia tocar em 3 pontos aqui. Constituição Federal, né? Que é do artigo 205 até o artigo 214, a parte da Constituição que fala da educação. O ponto 2, a Lei 6123, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de Pernambuco, que é a lei que vai reger os senhores quando os senhores adentrarem no concurso público, se não já forem, que os senhores podem acumular também. Às vezes tem muito professor tentando novamente mais uma vaga. E noções de direito administrativo. Só fazendo parênteses que a questão de direito administrativo, eu convidei um professor amigo meu para que ele desse essas aulas. Ele se comprometeu, mas ele teve um problema, pegou Covid e tal, estava se recuperando, e ele não conseguiu fazer essas aulas ainda. Então ficou muito sobrecarregado para eu incluir direito administrativo, para eu sozinho fazer essas aulas. Complica, porque o direito administrativo ele foge um pouquinho do meu dia a dia. Eu gosto muito de direito constitucional, estatuto do servidor, tudo isso a gente vai trabalhando. Mas o direito administrativo, eu convidei ele porque eu não ia ter tempo de fazer. Ele se comprometeu, mas não teve. Então, talvez eu não consiga o direito administrativo. Infelizmente, mas vai contribuir no que puder com vocês. Então, ponto 1, ponto 2 é com a gente aí. Ativa o sininho, vai recebendo as notificações. A gente vai postar vídeos aí com resolução de questões, vídeos mais curtos para você fazer sua revisão. Na descrição sempre a gente vai deixar um material para que você imprima, então baixe no seu celular e vá acompanhando, fazendo suas revisãozinhas. E a gente vai tentar ser o mais certeiro possível, tá bom? Para que você facilitar a sua vida. Eu sei que é uma gama de assunto, aqui a gente não vai complicar não, a gente vai ser certeiro. Certeiro para que você consiga fazer a sua prova com mais tranquilidade no que tange a Constituição Federal e a Lei do Servidor. E quem sabe eu consigo fazer pelo menos um aulão de resolução de questões sobre direito administrativo, sem precisar me aprofundar muito, fazer material, porque eu não vou ter tempo. Mas alguma contribuição a gente vai buscar aos senhores, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa, como eu falei, para a gente ser objetivo. A gente vai começar com o artigo falar do artigo 205 ao artigo 214. Neste vídeo a gente vai tratar só do artigo 205 da Constituição e do 206. 205 é o início ali, que dá a base da educação, que é esse que está na tela para os senhores aí. E o 206 ele traz os princípios que estão postos na Constituição, tá bom? Então, o artigo 205 e o artigo 206. O que é que eu tenho que trazer para vocês, além dessa essa informação preambular aqui para vocês? É o seguinte. No concurso de vocês pede também a LDB, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Beleza. Essa é uma lei muito importante para o concurso de vocês. Então vocês vão estudar a LDB, vão se aprofundar nela. Beleza. Tem materiais diversos aí que vocês vão buscar e vocês vão conseguir, tranquilo. Aqui é direito constitucional. Mas a LDB ela é de 1996, a Constituição de 88. A LDB ela veio posterior e ela alargou vários conceitos que já existiam na Constituição. A Constituição é mais enxuta, a LDB vem e traz, expande mais esse entendimento que está na Constituição, entendeu? Então, essa questão dos princípios que estão aqui na Constituição, muitas das vezes você vai ver coisas, princípios que só estão previstos na LDB.
muitas vezes você vai ver os princípios e os termos que estão aqui na Constituição sendo um pouquinho expandido na LDB. Ou a LDB falando de outra forma, mas querendo dizer a mesma coisa que a Constituição diz. Então, não tem como estudar direito constitucional da área da educação sem fazer esse paralelo com a LDB. Então, eu fiz, inclusive, está aí na descrição, você já pode baixar para revisar, um paralelo, um quadro comparativo entre o que tem na Constituição enquanto princípio e o que tem na LDB. Então tem esse quadro comparativo que é interessante, você vai ler, você vai ver justamente, por que isso é interessante? O examinador vai justamente aí, ele vai pegar essas diferenças, essas pequenas diferenças, até pseudos diferenças, que não são diferentes, fala a mesma coisa com outras palavras, ele vai pegar essas diferenças e tentar cobrar na sua prova para confundir sua cabeça, você achar que está errado porque só está previsto na LDB, não está na Constituição, previsto assim expressamente, né? Mas quando você aprofunda, você diz, pô, é mesmo, aqui tem, embora na Constituição não esteja escrito dessa forma, mas é quase a mesma coisa, ele só fez expandir da outra roupagem aqui. Então, a gente vai fazer esse paralelo, coisas que só estão expressamente ali na LDB, coisas que só estão na Constituição, coisas que a LDB expandiu. Então, esse quadro é interessantíssimo. Eu vou explicar aqui cada um desses pontos, fazer os destaques necessários que a gente entende que vai ser cobrado na sua prova, que é o que o examinador cobra, baseado nos concursos anteriores. A gente fez uma pesquisa e aí, baseado nos concursos anteriores, a gente trouxe para vocês esses destaques, para que vocês não caiam em casca de banana no concurso, tá bom? Então, o primeiro artigo é o 205. O que é que o artigo 205 da Constituição diz? Vamos lá. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e da sua qualificação para o trabalho. Gente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai destacar cada uma dessas palavras, vocês entendam o que é importante em cima desses artigos, que vocês fiquem atentos, para não ficar às vezes a gente faz a leitura de um artigo e a gente fica sem entender o que é importante dentro daquele artigo, o que é que eu preciso estar atento, o que é que o concurso vai exigir de mim. Então é esse o nosso papel aqui para você, tentar fazer esse destaque. Primeiramente, eu quero logo deixar claro a primeira comparação que eu vou fazer, que é do artigo 205 da Constituição, que tem a mesma previsão no artigo 2º da LDB. Ele tem umas diferenças, umas nuances diferentes, mas ele quer dizer a mesma coisa, mas é importante que saibamos como que está na Constituição e como que está na LDB. Então vejam aí, ó. Em cima foi o artigo que eu acabei de ler, o 205, e olha como é que ele está na LDB. Tem alguns destaques. Tem um destaque bem interessante, que é interessante para... Vocês vão ter prova discursiva, né, de redação, tudo, então é interessante, a gente não sabe o tema, mas tema relacionado à educação é interessante a gente saber essas nuances, essas diferenças. Para aqui, para o concurso, vocês têm que saber o seguinte, olha o que ele diz aqui no artigo 2º da LDB. A educação, dever da família e do Estado. Eis a primeira diferença. Enquanto a Constituição fala que é dever do Estado e da família, o artigo 2º da LDB fala que é dever da família e do Estado. Parece uma besteira, mas por que a LDB fez isso depois? Porque entendeu-se depois de um tempo que realmente a família tem que vir em primeiro lugar. Porque é a partir da família que inicia esse ingresso na escola, com o fazer da matrícula, por exemplo. Depois o Estado tem a responsabilidade dele. E isso vai acontecendo concomitante. Essas instituições, elas vão juntas promover essa educação. Então, mas essa diferençazinha que a LDB fez, meio que essa correção, assim, didática, né, para dizer, olha, primeiro vem a família, depois vem o Estado. Isso é uma diferença, não muda muita coisa, continua sendo dever do Estado e da família do mesmo jeito. E as inspirações, os princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ou seja, ele não traz aqui a sociedade, como traz no artigo 205, ele fala, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Aqui ele traz um conceito mais aberto, inspiradas nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. É também da sociedade. Onde é que está essa questão de solidariedade humana? Está dentro da sociedade. Então ele diz a mesma coisa com palavras diferentes, mais aprofundadas. E outra coisa, ele diz, tem por finalidade o desenvolvimento do educando, na Constituição tem pessoa. Desenvolvimento da pessoa, ele falou aqui do educando. Então tem essas palavrinhas diferentes, que o examinador pode querer fazer confusão com você. É nessa tônica que a gente vai levar para falar dos princípios. Aqui foi só para trazer, olha, a LDB traz a mesma coisa que a Constituição traz, mas ela traz palavras diferentes, porque ela é mais moderna, ela já é de 96, ela já não foi de 88. Já existia uma experiência na educação nesse sentido, a LDB foi dando uma nova roupagem, tá bom? Então, mas, no geral, quer dizer a mesma coisa. E o que é que a gente vai destacar, que vocês têm que ficarem atentos, que é o que cai no concurso de vocês. A gente tem que entender o seguinte. Primeiro, a gente tem que buscar
que nesse artigo 205 da Constituição e no artigo 2º, nós temos o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade. Ou seja, todo mundo participa do processo. Família, Estado e a sociedade participam do processo. Família, Estado e sociedade. Só que a gente precisa ter cuidado com essas palavras que caem no seu concurso, nas questões que a gente vai trazer. Eu vou mostrar para vocês onde é que o examinador vai para confundir sua cabeça. E é o seguinte, ele pode olhar que ele fala que é direito de todos. Isso traz no caput da Constituição. O direito é de todos. E dever, ele diz que é do Estado ou da família ou do Estado, a depender de onde está descrito. E a colaboração da sociedade. Então, todo mundo participa do processo. Então, vocês precisam entender, desse artigo 1º, que o princípio da solidariedade está ali intrínseco. E ele traz o direito de todos, dever de família, Estado e colaboração da sociedade. Todo mundo participa do processo. Por que eu estou dizendo isso? E frisando essa questão de todo mundo participar do processo. Porque não existe exclusividade no dever de educar. Não existe exclusividade. Todo mundo participa. E isso faz com que, não sei se vocês já viram falar, eu vou postar um vídeo aqui falando exatamente sobre isso, pode ajudar vocês no eventual tema de redação da prova discursiva. Eu ainda vou postar daqui para o dia 30 esse vídeo, falando do homeschooling. Vocês devem conhecer, ou já ouviram falar, que seria aquela questão de querer educar o seu filho na própria casa, sem matricular o filho, o seu parente, numa instituição regular de ensino. Então, no Brasil tem muitas essas questões e bate justamente nesse ponto de que todos têm que participar. Então, não basta você só educar seu filho. Você educa seu filho em casa, você pode até ter esse direito, mas as outras pessoas, os outros entes têm que participar do processo. Por quê? Por causa desse princípio da solidariedade. Então eu dou aula para meu filho aqui no matriculo. Sim, o Estado está entrando aonde nessa relação? O Estado fiscaliza, o Estado sabe como é que está acontecendo, como é que você está colocando isso aí. A solidariedade, como é que essa criança está participando da sociedade em si? Porque é um dever, tem que participar. A educação ela é um todo. Então, destaca esses pontos, sabe que o princípio da solidariedade está aqui, você pega ali, ó, direito de todos, dever do Estado e da família e colaboração da sociedade. Todo mundo participa do processo. O princípio da solidariedade está estampado no artigo 205. A outra questão que a gente tem ainda nesse artigo 205, que a gente tem que destacar, é a busca, ou seja, é a visão. É o que se pretende com essa educação. O que é que se pretende com essa educação? São 3 pontos importantes que eu trago e destaco para vocês. Isso vai ser cobrado na prova de vocês, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho, preparo para o exercício da cidadania e o plano de desenvolvimento da pessoa. Então, a educação, gente, não é só aquela questão de educar, de ensinar matemática, português, não é só isso, não. Visam algo muito maior. E esses 3 pontos é interessante que esteja na ponta da língua e na nossa visão, para que a gente, quando cair na prova, a gente entender o que é que o examinador está querendo de você. Ele está querendo saber o que é que essa questão, o que é que a educação busca. Não é só aquela questão básica, não. Ele quer o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania, a convivência em sociedade e a qualificação para o trabalho. Você aprende também técnicas para o trabalho. Então, é um todo. A educação, gente, ela não pode ser medíocre, ela não pode se restringir simplesmente a você ir lá e ficar marcando xizinho, aprender matemática, você fazer uma conta, só isso não. Tem tudo o que envolve, inclusive as relações pessoais. Está tudo intrínseco aqui. Tá bom? Então, bota esses 3 pontos aí na sua mente, que isso pode cair na sua prova assim, que seria o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso é o que está no artigo 205. Pronto. Destacando esses pontos, nas questões que a gente for resolver, a gente volta nesse tema, vocês vão ver exatamente como é que eles cobram. Eu vou passar aqui para o artigo 206, que fala dos princípios estampados na Constituição Federal relacionados à educação. Então, o artigo 206, ele tem vários incisos. O primeiro, o caput desse artigo, ele diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 2 pontos. E ele lista um monte de princípios aí, e que tem vários significados, e que a gente pode aproveitar e que serão aproveitados nas questões para os senhores. Então é interessante que vocês fiquem atentos. E aqui também a gente vai fazer vários paralelos com a LDB. A LDB também tem lá no seu artigo 3º, traz lá todas os princípios. A gente vai fazer esse paralelo, dizer, olha, por que a LDB traz assim, por que a Constituição traz assim, você entender como é que isso vai ser cobrado na sua prova, ok? Então vamos lá. O primeiro que a gente tem que ver aqui é o inciso 1 desse artigo 206. Fazendo sempre o paralelo, como eu falei, né? Constituição
e LDB, a LDB no artigo 3º e a Constituição, a LDB no artigo 3º e a Constituição no artigo 206. Então, a gente vai sempre fazer esse paralelo quando necessário. E não esquece, aí na descrição do vídeo tem uma apostilazinha que eu coloquei lá, um quadro comparativo, das poucas páginas aí, mas para você fazer essa revisão, o que está na Constituição e o que está na LDB. É bem interessante isso para seu concurso. Então vamos lá. Constituição Federal, inciso 1. O que é que temos lá? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, o primeiro princípio que a Constituição traz, logo no inciso 1, é diz: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso aqui está da mesma forma lá na LDB. Tu precisa ir muito longe. A LDB só fez reproduzir. E esses dois pontos é interessante a gente saber: o acesso e a permanência. Você tem que promover o acesso, facilitar a questão da matrícula, e você tem que promover a permanência, dando os auxílios necessários para que a criança permaneça, o adolescente, as pessoas em idade escolar permaneçam na escola. Não pode esquecer desses dois pontos: acesso e permanência. Não basta ter acesso, você tem que incentivar para que se permaneça a criança na escola. Então, o primeiro princípio é esse, entendeu? Acesso e permanência na escola. Não esqueçamos disso. Vamos lá, vamos seguir. O inciso 2, a gente vai ter que ir mais além um pouquinho. O que é que a Constituição diz? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aqui, na Constituição, pode olhar que ele está aqui, ó. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Inciso 2. Aqui a gente vai fazer nosso primeiro comparativo dos princípios com a LDB. Porque olha essa diferença sutil aqui. A LDB, ela acrescentou mais um termo aí nesse inciso 2. A LDB também traz no seu inciso 2 do parágrafo 3º, ele fala: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Na Constituição não tem cultura. Não tem cultura. A LDB trouxe isso expressamente. Então é importante que vocês saibam que na Constituição não tem, mas na LDB tem. Então é um dos princípios aplicados à educação, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A Constituição não falou em cultura. Então saibam dessas diferenças. No quadro comparativo é interessante para saber como é que o examinador pergunta a você. Se ele disser: eu quero exatamente como está na Constituição, você tem que saber que não tem cultura lá. Tá bom? Não esqueça disso. Então, esse é o primeiro comparativo que a gente tem que fazer. Vamos para o inciso 3º da Constituição. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Olha esse comparativo aqui, o que é que aconteceu na LDB. A LDB veio e deu uma expandida nesse inciso e destrinchou o que está aqui nesse inciso e outros 3 incisos na LDB. Ele dividiu em 3 incisos. Então, olha esse comparativo aqui, ó. Presta atenção. Olha na Constituição: pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas de ensino. O que é que a LDB fez? Ela colocou aqui, ó, o inciso 3º, ela destrinchou em outros 3 incisos. O 3º ela colocou, ó, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ok, repetiu a primeira parte aqui do inciso 3º da Constituição. E no inciso 5º ela botou coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Beleza, reproduziu a segunda parte. Aí você diz: sim, mas ele criou outro, que ele colocou lá: respeito à liberdade e apreço à tolerância. Beleza, expressamente, se você for ver literalmente, realmente ele cria. Mas se for aprofundar principiologicamente, você vê que ele não cria nada, a LDB. Ela simplesmente expande e traz uma nova roupagem ao que está escrito também no inciso 3º. Porque o que seria o apreço à liberdade e o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, se não um respeito à pluralidade de ideias e concepções pedagógicas? Pluralidade de ideias e concepções pedagógicas nada mais é do que você respeitar a liberdade e respeitar a tolerância. Então, na verdade, se você for olhar, isso é uma pseudo-inovação da LDB. Não chega a inovar, ela simplesmente reproduz o que já tem na Constituição, só que ela dá uma nova roupagem. Ela destrinchou em outros 3 incisos o que estava posto só em um inciso na Constituição. Então, lembra desse detalhe. No quadro comparativo vai estar bem direitinho para você fazer sua revisão, mas ó, veja que é uma pseudo-inovação. Esse inciso 4 aqui, ele está reproduzindo o que está no 3º também. Ele está indo mais, deixando mais subjetiva a coisa, englobando mais nomes, ó, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Isso é pluralismo de ideias, se você aceitar concepções diferentes, você ter ideias diferentes e elas coexistirem no mesmo ambiente. Isso é interessante. Então, olha o que a LDB fez aqui no quadro comparativo lá, isso está explicado bem direitinho. Vamos seguir.
Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso é um princípio que tem lá. Gente, eu vejo muita gente, quando vê isso aqui, começa a fazer os questionamentos. Mas gratuito? Como assim? E os impostos que a gente paga? De fato, a escola é gratuita? Gente, isso aí só serve para quando você for na mesa de bar, discutir com os amigos, você vai subjetivar isso e falar se de fato o ensino é gratuito, se não é gratuito, beleza. Mas para a prova de vocês é só isso aqui, é o que ele vai cobrar. Você não precisa ficar fazendo essas perguntas. O ensino de fato é gratuito? Ele é. Por quê? Porque aqui está escrito que é gratuito. A Constituição traz como princípio que o ensino público em estabelecimentos oficiais é gratuito. Ponto. É só isso que você precisa saber. Eu destaquei ele aqui porque muita gente fica com esses questionamentos. Eu vejo muitos vídeos e falam, será que é gratuito? Isso serve talvez num debate, numa redação, numa prova discursiva, beleza. Mas na sua prova objetiva, não. É simplesmente colocar que o ensino em estabelecimento público oficiais, ensino público em estabelecimentos oficiais, ele é gratuito, beleza? Não vai viajar. Vamos seguir aqui. O inciso 5º da Constituição fala o seguinte, valorização dos profissionais de educação como princípio, né? Lembra que a gente está vindo do artigo dos princípios. Valorização dos profissionais de educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Gente, esse aqui, quando a gente vai para a LDB, o que é que a LDB faz? A LDB traz só o seguinte, ó, valorização do profissional de educação. Então, tudo isso que a Constituição deu aqui, ó, valorização dos profissionais de educação e começou escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública, a LDB veio disso, valorização do profissional de educação. Mas por que a LDB? Você diz, então a LDB esqueceu esse restante? Não quis falar sobre isso, por quê? Não, aqui tem um detalhe. Quando vocês forem estudar a LDB, você vai ver que a LDB não deixou de falar isso. Ela não falou aqui nos princípios, não aprofundou mais. Ela deixou genérico, valorização do profissional da educação. Mas, no artigo 67 da LDB, ela reproduziu tudo isso aqui. Quando ela falava lá da questão da qualificação do profissional da educação. Quando ele vai falar de outro título lá, quando você for estudar a LDB. Aí ele fala, no artigo 67, ela fala justamente isso aqui, do ingresso na carreira exclusivamente por concurso público de provas e títulos, e fala dessa questão da criação dos planos de carreira do professor, beleza? Então ela não deixou de falar, mas nos princípios, o que a LDB fala é só valorização do profissional da educação, ponto. Lá no artigo 67, lá que ela vai destrinchar mais isso e voltar nesse ponto. O que é que eu queria destacar aqui para vocês? Gente, vocês vão estudar direito administrativo também, se não for, não dá para ser com a gente aqui, mas vocês vão ter que estudar para fazer o concurso de vocês, se não já estiverem estudando. E na própria Constituição fala que o ingresso nos concursos públicos, ele se dá por meio de provas ou provas e títulos. Olha o que tem a sutileza, e é por isso que é bom se destacar. Porque como vocês vão estudar os dois temas, vocês podem fazer uma confusão. Então, ó, exclusivamente por concurso público de provas e títulos. É assim que entra na carreira de professor. É assim que consegue entrar, fazer um concurso de provas e títulos. Não pode ser só de provas, só fazer a prova. Tem que ser títulos também. Tem que apresentar títulos e entrar na questão da avaliação. Porque o concurso, eu mesmo sou concursado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu só precisei fazer uma prova. Por quê? O concurso público em geral é de provas, eu posso fazer só de provas, ou ele pode optar por ofertar vagas e que os candidatos tenham que fazer uma provas e também títulos. Então pode ser provas e títulos ou pode ser só provas. No caso do professor, não. Provas e títulos. Obrigatoriamente você tem que fazer uma prova, obrigatoriamente você tem que apresentar os títulos e esses dois juntos somatória que você vai ser o seu critério de avaliação. Então não esquece disso para não confundir, que às vezes a gente estuda os dois conteúdos e quando chega na hora da prova, diz, não pode ser só provas e títulos, é provas e títulos. Provas ou provas... Não, isso aí é no concurso em geral. Para professor, provas e títulos. Não pode ser só prova, não pode ser só título. Provas e títulos, beleza? E isso cai no concurso de vocês. Não se engane. Lembre que eu disse que eu vinha destacar para vocês o que é passivo de cobrança no concurso, tá ok? Vamos continuar. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Isso é ensino 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Qual o comparativo que eu faço aqui com a LDB? Olha o que a LDB traz. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Veja que sutileza aqui. A Constituição traz, gestão democrática do ensino público na forma da lei. A Constituição diz que vai ter uma gestão democrática do ensino público e uma lei
vai vir dizer como é que vai se dar essa gestão. E que lei foi essa que veio depois, em 1996? Foi justamente a LDB. A LDB veio e deu essa roupagem, deu essa cara de gestão democrática. Como que na prática ia ter essa gestão democrática? E aí está lá espalhado nos vários incisos, nos vários artigos da LDB, que vocês também vão estudar para o concurso. Então a Constituição falou isso. A LDB continuou dizendo da gestão democrática, evidentemente, que ela não vai contrariar a Constituição, né? A Constituição está aqui no topo, a LDB é uma lei abaixo da Constituição, tem que obedecê-la, não contrariá-la. E aí o que é que a LDB diz? Gestão democrática, sim, na forma desta lei, ou seja, como a Constituição falou que ia ter uma lei, eu sou a lei que faço, sou a lei que estou dando essa gestão democrática, e vai mais além, ela diz, e nas legislações do sistema de ensino. Ela disse, além de mim, ainda vai ter gente regulando aqui abaixo, dizendo como é que vai se dar na prática essa gestão democrática do ensino público. Então entenda que a Constituição fala que a gestão democrática do ensino público na forma da lei, e essa lei já surgiu, foi justamente a LDB, e a própria LDB diz, olha, gestão democrática da forma que eu estou dizendo, como a Constituição me autorizou, e também eu vou deixar para as legislações diversas do sistema de ensino, para que ela também dite as regras de como vai se dar na prática, na ponta da linha, essa gestão democrática, tá bom? Olha essa sutileza aí também. Vamos seguir. Gente, o inciso 9 fala, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Garantia do direito da educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse aqui é interessante. Isso aqui foi posto na Constituição agora em 2020. Então, essas coisas mais recentes que foram incluídas na Constituição ou na LDB, conforme você for estudando, vocês vão ter que observar que isso é passível muito de ser cobrado no concurso de vocês. Vocês não podem perder de vista essas novas modificações da Constituição. 2020 foi bem aí, a emenda constitucional 108. Então, isso é coisa que pode vir cobrar no seu concurso. Então, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Isso aí foi que veio materializado, na verdade, pela educação de jovens e adultos. Essa questão diferenciada que ele vem tratar e dar direito a essa pessoa que tenha direito à educação ao longo da vida. A Constituição veio dar status constitucional isso aqui, que já tinha, inclusive, na LDB. Na LDB veio primeiro, acho que 2018, e a Constituição deu uma roupagem constitucional, deu um status de constitucionalidade a ele com a emenda constitucional 108. Então, primeiro veio na LDB. A Constituição nem falava. Depois o legislador constituinte viu que era tão importante que deu status constitucional a isso, incluindo, em 2020, essa educação e aprendizagem ao longo da vida. Deu esse direito também. Tá bom? Então, veja aqui como é que tá. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. A LDB traz garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Aqui aconteceu o efeito contrário. A Constituição foi que veio depois, por meio de uma emenda constitucional, e deu um status de constitucionalidade ao que a LDB já vinha dizendo. A LDB, em 2018, colocou esse como princípio, um dos princípios que foram incluídos na LDB, esse em 2018, e em 2020 a Constituição, percebendo a importância disso, deu status constitucional a essa previsão que já tinha na LDB. Então, essa garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, que você possibilita aí, você vê se educação de jovens e adultos é um exemplo muito claro disso, veio através desse princípio, esse direito garantido que está ali na LDB e que agora com status constitucional a partir de 2020, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Feito esses destaques dos princípios, dentro da Constituição, terminando os princípios, ele tem um parágrafo único no artigo 206. E o parágrafo único diz o seguinte, eu vou fazer um destaque, o que é que o concurso vai cobrar de você desse parágrafo único? O que é que ele diz? A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, do Estado, Distrito Federal e município. O que é que vocês têm que prestar atenção aqui? Quando você for estudar a LDB, você vai ver que é a própria LDB que faz essa questão aqui, que dispõe sobre essas categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação. Na LDB vai ter. Você vai estudar LDB, você vai aprender isso aqui, tranquilo. Mas eu quero fazer o destaque, em termos de constitucional, o que é que ele vai cobrar na sua prova é justamente esse termo inicial aqui, a lei disporá. Eu já vi questões, eu vou trazer na resolução de questões para vocês, que ele coloca lá, a lei complementar disporá sobre isso. Ele diz que a exigência que o artigo 206 traz no seu parágrafo único é de uma lei complementar. E você estudando, percebendo que não é uma lei complementar.
É uma lei só que ele fala, ele não fala em lei complementar. A Constituição, como ela quer que seja uma lei complementar, ela diz expressamente lei complementar. Como aqui não disse lei complementar, é só lei normal, lei ordinária. Aí diz, pô, o que é isso? Você não precisa se aprofundar muito das diferenças, o que é lei ordinária e o que é lei complementar. O que você precisa saber é que uma lei complementar é um processo mais dificultoso de aprovação, uma lei complementar. Que chama a maioria absoluta, precisa para aprovar uma lei desse. O quórum de votação quantitativa é diferente. Entendeu? A logística é outra. A lei ordinária, ou quando não tem nada, só tem o nome lei, que é lei ordinária, o processo é menos dificultoso, é mais tranquilo para se aprovar uma lei. É aprovado pelo quórum de maioria simples. Então, por isso que essa diferença, quando se tem lei complementar, a Constituição exige lei complementar para alguns temas, para regular o que ela já traz, e outros temas ela traz uma lei ordinária. Então, lembrem que o que a Constituição exige para dispor sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica é uma lei ordinária, é uma lei normalzinha ali, não é uma lei complementar. Bota isso na cabeça de vocês. Quando a gente for responder as questões, vocês vão ver que os concursos cobram isso mesmo e tentam dar essa casca de banana aí pra gente, beleza? Gente, para finalizar, eu vou fazer só mais um detalhe aqui para vocês. O que é que tem previsão somente na LDB? É interessante que saibamos. Esses dois incisos aqui não tem na Constituição, tem na LDB. É importante a gente ficar atento a isso. Olha o inciso 10, valorização da experiência extraescolar. Então, essa valorização da experiência extraescolar quer dizer o seguinte, tudo aquilo que a gente... Não é só o que a gente aprende na escola, não. O que a gente aprende fora dela também vai se somando para formar justamente aquela busca da Constituição pelo preparo para o trabalho, o preparo para a cidadania, para viver em sociedade. Então, essa valorização da experiência escolar que tem só na LDB, não tem na Constituição, é importante que saibamos. E no inciso 11, que fala vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Esse aqui eu consigo chamar que é mais que uma pseudo-inovação, é um pseudo novo. Porque por mais que na Constituição não tenha com essas palavras, ela fala também, até lá no artigo 205, como a gente falou no início. Olha o que ele está dizendo aqui, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. O que é isso aqui, se não a busca que está lá no artigo 205? Ele falou educação escolar, trabalho e práticas sociais. Sociedade, educação e preparo para o trabalho. São justamente os 3 pontos que a gente destacou da visão que está prevista no artigo 205 ou no artigo 202 da LDB. Pleno de desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, tem só lá na LDB, sim, mas olha, a LDB, gente, não pode contrariar a Constituição. A LDB não inova, não. Se ela colocou alguma coisa lá, pode não ter expresso na Constituição, mas por meio de princípios você consegue chegar naquele entendimento que está ali na Constituição. Esse é um exemplo claro. A LDB colocou, voltando aqui, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. O artigo 205 da Constituição e no próprio 2 da LDB fala, olha aqui, preparo para o desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então ela não inovou muito não. E vamos lá. Para finalizar, incisos que recentemente foram incluídos na LDB. A gente tem que ter cuidado com essas questões recentes que foram incluídas na LDB, que isso pode ser objeto de cobrança do seu concurso. Ele não vai cobrar na matéria de direito constitucional, mas como a gente está bebendo um pouquinho da água da LDB, vou aproveitar para fazer esses destaques. Quando vocês forem estudar a LDB, vocês aprofundam e vão entender do que é que eu estou falando. Então vamos lá. O inciso 12 fala da consideração com a diversidade étnico-racial. É uma inovação e é interessante que saibamos que foi incluso na LDB. E interessante, se tem essa consideração com a diversidade étnico-racial, evidentemente que na Constituição, principiologicamente, você vai achar uma questão como essa. Você pode não achar com essas palavras, mas o respeito à questão étnico-racial está disposto no decorrer da Constituição, seja lá no artigo 5º, seja lá nos artigos que tratam do direito das pessoas na Constituição. Evidentemente que isso vai estar posto em algum canto. Então, são pseudo-inovações, eu costumo chamar. Só tem na LDB, só tem com essas palavras, mas se você for puxar na Constituição, vai ter também. O inciso 13, que a gente já falou logo acima, que é a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, que, nesse caso, a própria Constituição, depois da LDB, ela deu status constitucional e passou a prever expressamente, reproduziu o que estava na LDB, lá também em nenhum dos seus incisos de princípio do artigo 206, e por último, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdas cegas e com deficiência auditiva. Esse foi outra inclusão interessante. E cuidado, 2021.
Inciso 14, 2021, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, cegas e com deficiência. Cuidado com esses artigos que foram inseridos recentemente na Constituição. Eles podem cair na sua prova, vão cobrar muito, então faz uma leitura detalhada. Coloquei. Então, a gente finaliza, agora aí esse tema do artigo 205 e 206. Eu tô meio rouco, vocês perceberam, tô meio doente esses dias, mas vim fazer para vocês aqui. Não tô nos meus melhores dias, mas é assim mesmo. Promessa é dívida, eu tinha que fazer hoje, tinha que publicar hoje, eu fiz. E a gente, no decorrer da semana, a gente vai fazer mais de resolução de questões, a gente vai publicar os vídeos da Lei 6123. Vou ver o que é que eu consigo fazer de direito administrativo, porque teve um probleminha com um parceiro que eu convidei, eu vou ter que me debruçar sobre isso, eu não sei se eu consigo. Mas sobre a Constituição, resolução de questões sobre esses artigos da Constituição para você revisar, tá aí na descrição o quadro comparativo, que é interessante para que você revise. Ativa o sininho para você receber as notificações, para que nos próximos dias você receba aí a notificação dos novos vídeos que a gente vai postar sobre a Lei 6123 do Estatuto do Servidor e sobre ainda o direito constitucional. Tem algum material ainda que a gente tem para publicar, resolução de questões, que é bem interessante as resoluções de questões que a gente faz, um paralelo, mais dinâmico, a gente consegue ir direto no ponto como que a banca vai cobrar de você, tá bom? Então é o seguinte, qualquer coisa comenta aí, faz as perguntas que vocês acharem necessário, que não entendeu, vai lá, pergunta, a gente responde aí quando tiver um tempinho, a gente vai sempre dando um apoio. E a minha satisfação aqui é só estar tendo essa oportunidade de passar alguma coisa para vocês. Que vocês tiverem dúvida, pode perguntar, eu tenho a maior satisfação de alguma maneira colaborar. E eu costumo dizer que isso eu estou só retribuindo o tanto que eu já fui ajudado na minha vida para conseguir os espaços que eu consegui nos concursos públicos nos quais eu fui aprovado. Então é uma retribuição, eu faço isso com o maior prazer, mas a gente vai sempre melhorando, o que vocês precisarem aí é só falar. Então ativa o sininho aí para receber as notificações, segue a gente no canal, compartilha aí com quem você quiser, baixa o que está na descrição aí do vídeo aí, a apostilazinha no seu computador para você fazer a revisão e a gente está à disposição. Abraço, gente, até a próxima. Ativa o sininho aí para você receber a notificação no decorrer da semana. Abraço.